A igreja de líderes, ela serve para treinamento, cura, comissionamento. E nessa noite a gente vai falar um pouco sobre o comissionamento. Quando Jesus, ele nos manda fazer, quando ele nos dá uma meta para a gente poder alcançar e servir na igreja de líderes. Marcos capítulo 4, verso 34 ao 43, diz que quando Jesus saiu do barco, uma grande multidão ele viu e ele teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Ao final, os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possam ir aos povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, Jesus, porém, respondeu: dê-lhe vocês algo de comer. Eles lhe disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar, olha a indagação dos discípulos, devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. E quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na relva, na grama verde. E assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. E tomando os 5 pães, preste atenção nesse texto, e os 2 peixes, e olhando para o alto, Jesus deu graças e partiu os pães. Em seguida o entregou aos discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu 2 peixes entre todos eles. Todos comeram, ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. Amém? Veja aqui um detalhe. A multiplicação não se deu na hora da oração. A multiplicação se deu na hora de servir o pão. Na hora da oração, Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes. E ele deu aos discípulos. E disse o quê? Agora vocês vão dar à multidão. Aí que chega a multiplicação. Na hora que eles pegam os cestos e começam a distribuir, o pão não vai faltar e o peixe também não falta. Isso é um detalhe interessante, porque a multiplicação depende do nosso serviço a Deus. A gente quer que Deus faça tudo, até multiplicar. Quando na verdade o que ele dá é uma missão. Ele só diz o seguinte: faça. Quando a gente faz aquilo que Jesus mandou, sempre dá certo. Prospera, frutifica e a gente tem resultados. A igreja do Senhor é cheia de gente cansada, enfadada por coisas que não dão certo, por ideias. Alguém pensou: que tal fazermos isso? Que tal fazermos aquilo? Bom, nós como a igreja não precisamos disso. E nessa noite a gente vai falar sobre o serviço que denuncia uma liderança eficaz. A palavra denunciar é uma palavra forte, ela aponta, mas é isso que nós queremos. Queremos ser a igreja que serve. A igreja de líderes é a igreja que vai servindo a igreja. Não é o encontro das pessoas mais nobres, mais importantes, por mérito, por tempo de igreja, por unção que tenha sobre sua vida e seu ministério. Não, é o encontro de pessoas que servem. E o serviço é que denuncia. A gente vai aprender isso nessa noite. O serviço denuncia uma liderança eficaz. Deu certo. A gente leu no texto que tudo deu certinho. Por quê? Porque houve um comissionamento, houve uma obediência e os discípulos não perguntaram se ia faltar ou não. Eles simplesmente pegaram os pães e os peixes e começaram a distribuir. Sabe, a gente tem que realmente aprender, junto à palavra do Senhor, alguns princípios básicos para a gente poder dar certo no nosso exercício ministerial. Parar de achar, de pensar que é assim ou assado, vamos fazer desse jeito. A igreja já tem seus métodos, Cristo já tem seus princípios e a gente vai seguir os princípios. O que eu vejo no mundo secular é o mundo secular seguindo princípios cristãos e não o contrário. Por que é que a igreja tem que ir atrás de princípios do mundo para ser igreja? Não, a gente só precisa seguir o que Jesus ele nos ensina. Então, quando a gente observa
alguns detalhes que este texto tão rico nos revela, a gente percebe que servir é a marca máxima de uma liderança eficaz. É o serviço, sabe? A nossa vida é servir. Ela não termina quando uma tarefa é dada, mas a gente sempre estará servindo ao Senhor e, como já diz a Bíblia, servir ao Senhor com alegria. Quais detalhes a gente tem desse texto nessa noite para compartilhar com vocês? O primeiro, todos receberam o peixe e o pão. Todos. Então, o propósito de Jesus foi de dar pão e peixe a toda aquela multidão que está ali. Quando a gente fala de pão e peixe, a gente está falando que o pão é o quê? É o resultado de um processo, né? O pão não nasce numa árvore que a gente vai lá e colhe, né? É resultado. É semeadura, cuidado, espera, colheita, preparo do grão, os ingredientes, né? A fórmula certa, tudo para que aquilo aconteça. O pão então fala de trabalho. O peixe aí está pronto. O peixe é o favor de Deus. É aquilo que Deus coloca diante de nós, né? É o cuidado de Deus em favor das nossas vidas. Então a gente percebe que, na verdade bíblica, que nos alimentamos e nos sustentamos com o que Deus nos dá, sim, que representa o peixe, que nunca vai faltar, mas também com aquilo que provisionamos com o nosso trabalho. Tem esforço nisso aí, não é? É o sim, tem que ter esforço. Os discípulos logo pensaram, quando Jesus falou, dá de comer, eles fizeram a conta rápida, 200 denários não vai dar para comprar pão. 200 denários dá aproximadamente 200 dias de serviço, de trabalho. Um denário era o salário de um dia para um trabalhador. Então era praticamente um ano de serviço, né? Nosso, se fosse descontar os feriados e os fins de semana. Então um ano de serviço meu não daria conta. E outra, se em outra tradução diz o texto que não tem aonde comprar se tivesse o dinheiro. Filipe fala isso para Jesus. Então a gente sabe que nem sempre o dinheiro ou o resultado daquilo que a gente faz é suficiente para a gente alcançar as nossas metas. Por isso que Jesus alia as duas coisas, ao favor do céu e ao esforço humano, para que a gente consiga realizar a obra dele com sucesso. A segunda coisa que a gente observa nesse texto é que apenas os discípulos receberam o cesto. O pão e o peixe foi para todo mundo, mas só os discípulos recebem o cesto. Então o cesto fala daquela habilidade, daquele comissionamento, daquilo que Deus coloca em nós. Servir não é um favor. Tem gente que não percebeu isso ainda mais na nossa cultura, no Brasil. A gente percebe, né? A gente vai num restaurante, algum lugar, muitas vezes vemos pessoas tratando um garçom como se fosse criado. Não é. É uma pessoa que está ali para servir o melhor, né? Faz parte tanto quanto o alimento que você vai comer, que foi cozinhado por um bom cozinheiro, também aquele processo de servir, sabe? A comida não termina lá na panela, ela tem que chegar na sua mesa e chegar de forma agradável. Então, às vezes falta essa educação, né? De muitas pessoas para com quem serve, porque essa é uma cultura errada. Quando a gente olha para a Bíblia, para a palavra do Senhor e até para nações desenvolvidas no mundo, a gente vê que aqueles que mais trabalham, mais servem, são os mais enriquecidos. Servir não é favor, não é menosprezo, não é? Eu já ouvi pessoas acharem que servir na casa do Senhor, seja na porta, seja no altar, enfim, em algum lugar, eu vou estar ali servindo as pessoas, eu vou me diminuir, não é? Como eu já ouvi. Claro que não, servir é honra, é privilégio. Servir é a expressão da nossa utilidade, sim, e a nossa capacidade. Porque só serve quem é útil, tá bem? E só serve quem é capaz. Então, quando vem um garçom, por exemplo, ele tem que ter habilidade. Senão ele vai derrubar copo, vai derrubar garfo, vai derrubar talher, vai fazer uma bagunça no ambiente onde ele está. Porque não basta servir de qualquer jeito. Há pessoas que pensam que na obra do Senhor, na igreja, pode vir de qualquer jeito. Mas não. Por isso nós teremos e temos a igreja de líderes para nos pautar num tipo de serviço que nós objetivamos. Servir a Deus e ao povo de Deus, como se fosse ao próprio Senhor. Então servir não é para gente pequena, não é um peso, não é um empecilho na vida,
é um prazer. A igreja de líderes é a igreja de pessoas que dispõem do seu tempo e talento para servir as pessoas. É o seu melhor. Nós daremos o nosso melhor ao povo de Deus. A terceira coisa que a gente observa nesse texto é que o cesto que aqueles discípulos recebem é uma ferramenta de apoio. Interessante é que a missão de Jesus não foi dizer o seguinte: distribuam cestos por aí. O que Jesus falou é: distribua o peixe e o pão. O cesto é a ferramenta, é aquilo que nós vamos utilizar, é o que pode nos facilitar na missão, né? Na foto ali nós temos pães dentro do cesto e fora do cesto, né? E certamente se você tivesse que carregar, a maior parte seria a que está dentro do cesto. O que está dentro do cesto você leva com mais facilidade. No resto você com outra mão pegaria 3, 4 pães e pronto. Porque o cesto facilita. Ou seja, o cesto fala disso, daquilo que Deus coloca diante de nós como talento, como dom, para a gente poder servir de forma plena, prática e atingir o máximo de pessoas possíveis. Mas nós temos mais um significado para o cesto, que é aquilo que nos chama aqui nessa noite, é que o cesto aí denuncia o discipulado. Ou seja, não era necessário um crachá, não precisava de uma roupa diferente para os discípulos. Naquele dia era muito fácil saber quem eram os discípulos e quem não eram. Quem não era estava sentado na relva. Os discípulos estavam de pé, com os cestos na mão e servindo. Ou seja, o cesto se torna a credencial do nosso discipulado. Servir as pessoas é aquilo que nos é aquilo que nos coloca como diferentes uns dos outros. Haviam então lá 2 grupos de pessoas, assentados e em pé. E você, aonde você está? Você está assentado, sendo servido. Eu gosto da minha igreja, ela tem um bom louvor, uma boa palavra, um bom ambiente, bons equipamentos, tem um lugar para estacionar meu carro, tem um lugar onde eu possa beber água, tem uma sala onde eu possa levar meus filhos, tudo funciona muito bem, eu gosto muito, eu tenho uma igreja. Ou é melhor nós sermos uma igreja? As pessoas querem ter igreja hoje. Ter igreja é se queixar quando alguma coisa não dá certo. E aí, que horas o pastor chega? Quem prega hoje? Será que o louvor vai ser do jeito que eu gosto? Isso é ter igreja. E há pessoas que elas só têm igreja. Elas andam na cidade. A minha igreja é aquela lá no bairro popular. É aquela grande? Sim, aquela grande é a minha igreja. Isso não é o mais importante. Aquilo que nos agrega valor espiritual, aquilo que nos fará grandes aos olhos de Deus, não é o que nós temos, mas é o que nós somos. Ser igreja é ter o cesto na mão. É isso que nos traz alegria, mas o serviço vem como prioridade. Primeira coisa é servir. E quando a gente fala de cesto na Bíblia, o cesto expressa a unidade. Por quê? Porque a palha ali está sendo entrelaçada, né? E essa palha entrelaçada, ela aponta para a unidade, apesar da individualidade. Você pega vários filetezinhos que sozinhos você conseguiria quebrá-los com a mão. Mas quando eles se tornam juntos, aí eles conseguem suportar um peso muito maior. Uma individualidade sadia vai gerar uma unidade sadia. É difícil as pessoas viverem num ambiente agradável, abençoado, quando elas mesmas não são abençoadas. Quando elas mesmas são pessoas infelizes, inseguras, isso acaba trazendo fraqueza para o ambiente. A união é uma coisa ligada à outra. A unidade é uma coisa dentro da outra. Amém? A união seria o quê? Eu pegar uma ponta de palha e amarrar na outra ponta. Eu vou ter uma união. Mas a palha mais fraca, ela acaba arrebentando. E você conhece a história, o ditado que diz que a corda arrebenta, né, justamente no ponto mais fraco. Quando as pessoas não estão em unidade, elas começam a se sobrecarregar. Elas ficam por contas. Estar em união é o quê? Faz a sua parte que eu faço a minha. Unidade é vamos fazer a nossa parte. Quando um estiver fraco, o outro apoia e levanta. Quando o outro estiver fraco, o outro vem, segura e levanta. Quando um não puder estar, o outro vai estar e não vai jogar no rosto. Cadê você que não veio na escala ontem? Isso não é servir, isso é cobrar. Quando a gente serve, a gente sabe que as pessoas amam aquilo que fazem.
mais do que uma escala, elas amam servir a Deus, serão as primeiras a chegar. Elas não querem outro lugar a não ser servir ao Senhor. Se a gente não colocar lá na escala, ela vai ficar chateada porque ela quer servir. Ela quer amar a Deus e expressar esse amor servindo o corpo de Cristo. Mas quando as pessoas só vivem em união e não em unidade, elas só fazem aquilo que lhes compete. Só aquilo que pediu. Eu chego na hora certa, vou embora na hora certa. Você e eu já sabemos de um versículo bíblico onde Jesus disse: se você só faz aquilo que pede, é servo inútil. E não é esse tipo de servo que nós estamos trabalhando para ser. Na união, as diferenças se sobressaem, porque um faz melhor do que o outro. Um vai realizar melhor, porque ele está preocupado nele, em cumprir da melhor forma a sua parte. E o outro? O outro faz o que puder. Eu vou fazer. Estou fazendo o que o pastor pediu. Eu estou fazendo a minha parte. Isso é união. Mas a unidade no entrelaçamento faz com que as diferenças não sejam relevantes, pois um está envolvido no outro. Na unidade, ambos se completam. Amém? Esse é o ensinamento do cesto ali nas mãos dos discípulos. É Jesus falar para eles o seguinte: vocês vão trabalhar juntos. Um pode trabalhar mais que o outro? Claro que sim. É bíblico que aquele que mais tem, é mais capacitado, será cobrado mais ainda pelo seu serviço. É bíblico que aquele que menos é o mais fraco, ele muitas vezes subsiste antes. Ele não aguenta ir até o fim. Jesus trabalhava com discípulos que tinham vários níveis de entrega e de capacidade. Por isso, muitas vezes ele chamava só Pedro, Tiago e João para algumas missões e não chamava os demais. Como é que ele vai chamar o Tomé, coitado, o pai dos incrédulos, mas não é tanto para isso, né? O Tomé também é parte nossa de que a gente muitas vezes, eu creio, mas não estou crendo, né? Eu creio em Deus, mas o milagre de Deus eu acho que não vai acontecer. Como é que Jesus vai chamar o Tomé para ir lá junto da menina que havia falecido? O Tomé só ia ficar ali, não sei, está cheirando mal, acho que ela está roxa demais, já passou do ponto. Se fosse uns 10 minutos antes, a oração ia dar certo, mas agora, não. Jesus chama aqueles que estão prontos para servir. E aqui nesse texto a gente percebe que os cestos na mão daqueles discípulos e os 12 juntos servindo a multidão, olha, eram 5.000 pessoas, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, cerca de 10.000 pessoas. Por 12, imagina o trabalhão que deu, hein? Mas com certeza todo mundo ali foi abençoado, porque foi um trabalho feito em equipe, entrelaçados uns aos outros. As nossas diferenças não foram feitas para competir com o outro irmão, mas para completar o outro. Às vezes na igreja a gente olha e vê alguns, por terem mais talento, eles querem se sobrepor aos outros. Ao invés de chamar alguém para perto e falar: vem cá, você não sabe direito, eu vou te ajudar. Eu vou te levar para cima. Eu vou te trazer. Mas parece que há um espírito que impera, muitas vezes, no meio da casa do Senhor, que é de oprimir, que é de envergonhar, que é de expor aquele que é mais fraco, aquele que não sabe, e quer denunciar a fraqueza do fraco. E isso é uma desonestidade aos olhos de Deus muito grande. Nós fomos chamados para servir, não para fazer apenas a nossa parte. O serviço é o que importa. Então é importante você e eu, nós conduzirmos juntos as pessoas menos capacitadas, ensinar, não apenas denunciar a fraqueza, dizer fulano não consegue, porque quando eu estou denunciando a fraqueza de um irmão meu, eu estou denunciando a fraqueza de todo o corpo, não é? E a palavra do Senhor diz que há partes do corpo que a gente percebe que elas são mais frágeis, são aquelas que a gente dá maior atenção, que a gente cobre, é o que diz o apóstolo Paulo. Então, o discipulado, o estar juntos, é justamente a gente não permitir que as diferenças nos afastem, mas que as diferenças venham a somar uns com os outros. Amém? O sexto e último ponto que a gente quer compartilhar com você nessa noite é que o cesto nunca volta vazio para quem serviu. Sabe? Eles serviram primeiro. E a minha parte? Espera. Sua parte vem porque a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que tudo que você semeia, colhe. O trabalhador, é lícito que ele goze dos resultados do seu trabalho.
A Bíblia diz que eles que não tinham nada, porque os 5 pães e 2 peixes não veio da mão de nenhum dos 12. Eles chegaram ali sem nada. Quando eles serviram, o que aconteceu? Cada um tinha um cesto cheio de pães e peixes para levar consigo. Sabe? Deus nunca nos deixará desamparados. Aquele que serve. Nós não servimos para ter as coisas. Nós temos porque a gente serve. A gente sabe que servir ao Senhor com alegria, casa do Senhor, as demais coisas são o quê? Acrescentadas. Então todos eles voltaram com aqueles cestos cheios. Uma vez um pastor perguntou para mim, o que fizeram com esses cestos? Eu falo, rapaz, eles devem ter negociado, né? Deve ter trocado por dinheiro, alguma coisa, né? Ou guardou para lanche, para mais para frente. Eu não sei, eu só sei que eles chegaram ali sem nada. E agora eles voltam cada um com um cesto cheio. Deus é maravilhoso, gente. É bom servir ao Senhor. Por isso que a Bíblia diz, ela nos exorta ou nos anima a servir com alegria. Sabe, não com peso. Ah, meu Deus, agora que difícil que é. Ai, quanta dificuldade. Não, é prazeroso. É a casa do Senhor, tendo o nosso cuidado, tendo a nossa dedicação, sabe? Nós terminamos descobrindo que mais do que alimentar a multidão, Jesus estava o quê? Gerando princípios. Porque tudo começou com os discípulos e terminou com eles. Começou com eles quando? Quando eles disseram, mestre, manda esse povo embora. Cada um para a sua terra, cada um atrás, porque eles estão com fome, manda eles. Aí é como se Jesus falasse, não, vou dar um ensinamento para esse pessoal aqui, né? Vou mostrar para eles que quanto mais servir, mais será abençoado, né? A graça, a generosidade de dar é mais do que aquele que recebe. E aí Jesus deu essa missão para eles. Porque se fosse para fazer milagre, podia chover de novo maná naquele momento. Se era só para matar a fome, né? Jesus podia fechar o olho, Senhor, manda aquele manazinho lá, esperto. Ia descer o pão ali, todo, ia ser um avivamento. Mas Jesus, Ele quer ensinar princípios de quê? De serviço para nós. A maior lição é para os discípulos, não para aquelas pessoas. Tanto que a Bíblia fala que mais à frente, elas perseguem Jesus para outro lugar, elas chegam lá e Jesus disse a elas o seguinte, vocês estão atrás de mim, porque já comeram aquele pão, ele já acabou, estão com fominha, e acham que eu vou fazer de novo, mas agora não, vou dar palavra, né? E Jesus deu mais palavra ali para eles. Ou seja, este episódio foi para nos ensinar a importância do servir. O nosso desafio é permanecer entrelaçados uns aos outros, porque em unidade teremos sucesso. Não uma igreja onde cada um está cumprindo uma escala. Não é cumprir escala, é a gente poder servir. Talvez um dia ficar mais tempo. Outro dia, Deus vai enviar alguém para que a gente tenha refresco, um refrigério e poder sair antes. Mas o importante é servir, porque é servir que a gente vai ser abençoado pelo Senhor. Quem serve, como nós já vimos, não vai voltar com seu cesto vazio. Amém?